Olá, pessoal. Estamos aqui na live do projeto, esperando vocês entrarem para a gente conversar um pouquinho sobre yoga. E aí, Felipe, vamos esperando o pessoal entrar. Aos pouquinhos o pessoal vai chegando. Já vou botar o Felipe aqui. Olá, Mirabai, Carlos Eduardo, o pessoal está entrando. Olá, Natália. Felipe, recebeu aí? Olá, tudo bem? Tudo bem, Lilian? Você? E aí, tudo bem? Sintonizando a internet aqui, rezando para que as coisas fluam bem, que os fluxos de dados passem sem nenhuma obstrução, para a gente poder fazer uma bela live. Com certeza, vamos fazer. Esperar só mais um pouquinho, né? Ver se entra mais gente. O Ronald entrou aí já. Tudo bem, Ronald? E aí, pessoal, de vez em quando eu tiro o óculos, tá, pessoal? Porque senão fica batendo a luz, incomoda. Aí eu tiro, boto, tiro, boto. Oi, Sérgio, bem-vindo. Estamos começando. Bom, boa tarde. Já vou Pessoal, começar bom então, né? A aqui. gente já começa falando, dando uma introdução até o pessoal entrar. Então, hoje a gente encerra, né, a Semana do Meio Ambiente, né, Felipe? E a gente pensou que é muito importante também a gente falar, né, de algo que também está representado ao meio ambiente, que é o nosso corpo, né, a fisiologia, a biologia do corpo humano, né, e como a respiração é importante, como a atividade física conectada, né, com essa parte nossa mental também é importante no nosso dia a dia de todo mundo, e como que é legal a gente já poder trazer esse conhecimento e essa visão desde a infância, né? A gente já poder trabalhar isso nas crianças, poder mostrar para elas como a respiração pode fazê-las se acalmar no momento de dificuldade, né? No momento de nervosismo e várias outras questões aí que a gente vai abordar, né? Durante o dia com dois convidados super especiais, né? O Felipe e a Mirabai, a Mônica. Então, assim, para começar, eu já falei uma vez sobre a canoagem no projeto, né? Eu acho que muita gente viu, mas outras pessoas também não viram. Eu vou dar só um resuminho, mas antes de eu começar, Felipe, você quer falar alguma coisa para introduzir aí? Quer falar? Poxa, eu acho muito importante você ter lembrado, né, o processo de lives que estão acontecendo esse mês, que é um mês que celebra o meio ambiente, e o processo de educação é o processo de apresentação das crianças ao mundo que elas chegam. Então a gente vai dentro das caixinhas que são as disciplinas, trazendo conhecimentos para ampliar esse contato com o mundo. E a meditação e o yoga é um mergulho profundo dentro de si mesmo e desse olhar para o ambiente que está à nossa volta. E como a gente vai falar mais para frente, né, isso é fundamental para os velejadores, né? É um processo que enriquece muito a experiência deles. Mas é isso mesmo, filha. Acho que a gente tem bastante coisa para falar e essa experiência que você traz na canoagem é muito bonita. Eu queria ouvir um pouquinho também sobre como você escolheu essa ferramenta e os porquês, né? Ah, legal, obrigada, Felipe. Então, pessoal, essa modalidade de canoagem que a gente está, né, o projeto absorveu, digamos assim, da CBCA, e a gente começou esse trabalho, é a modalidade de canoagem de velocidade, né, canoagem olímpica, e os barcos, são dois tipos de barco, que é o K1 e a C1, que é aquela canoa que o Isaquias Queiroz, né, rema, que é um pouco ainda novo para a maioria das pessoas, mas são barcos muito instáveis, né, que exigem muito do equilíbrio. E às vezes a gente percebia que as crianças ficavam um pouco frustradas, né, porque não conseguiam de cara se equilibrar nos barcos e às vezes estavam afobadas querendo se equilibrar e acabavam caindo e não conseguiam.
E aí eu percebi que se eu trouxesse de forma lúdica exercícios de equilíbrio e de respiração, eu ia conseguir mostrar para elas que era importante se utilizar, né, dessas ferramentas para conseguir esse objetivo. Então, muitas vezes, quando a gente começa a aula, já começo a passar exercícios de respiração e explico para eles que quando eles estiverem lá tentando fazer um movimento e que eles percebem que eles estão nervosos, estão ansiosos, né, para eles pararem, respirarem, eu fico do lado e falo, ó, calma, não faz o próximo movimento enquanto você não está equilibrado nesse. Respira, se concentra, olha para a proa do barco, respira mais uma vez, aí você faz o próximo movimento. E assim a gente começou a desenvolver, né, essa habilidade neles, eu comecei a ver que estava dando certo. E aí eu não tenho instrução de yoga, mas eu comecei a ver que tinha uns exercícios que também poderiam trabalhar o alongamento deles, né, com os mesmos movimentos que eles usam na remada, e que eram exercícios simples que eu, como professora de educação física, poderia utilizar, que não aprofundava muito, né, dentro do conteúdo da yoga. E foi assim, até que um dia você viu, né, Felipe? E eu não assim, eu sei que o Felipe tem um lado todo zen, que gosta de yoga e tudo, mas eu não sabia que ele já tinha se aprofundado, já tinha feito o curso. Aí você me procurou, né, Felipe? Falou, poxa, vamos juntar nossas turmas, vamos fazer algumas aulas juntas. E deu super certo, então eu queria também ver a sua visão disso, né? Como que você achou e como que você utiliza isso nas suas aulas também, que é aula de marcenaria, né? Pois é, lá no projeto a gente tem umas atividades muito integradas, né? Então, são áreas do conhecimento até um pouco distantes, mas no final das contas, quando a gente vai observar, são processos muito integrados. E a gente trabalha muito junto, né? Todos os professores, eu, a Lília, o Marcelo, o Ronald, a Belinha, o Marlon, a gente sempre tem essa troca, né? Enriquecendo muito o trabalho um do outro. Então esse é um ganho muito grande para os jovens lá do projeto. E na marcenaria é um espaço fechado e apresentam alguns riscos, né? A gente trabalha com materiais que possuem lâminas de corte, são pequenos, mas de qualquer maneira apresentam uma série de riscos. E nessa relação com o risco, com esse espaço, né, que apresenta algum tipo de hostilidade, é importante esse processo de autocontrole, como você falou. Muitas vezes eles se sentem frustrados, né, diante da incapacidade de realizar alguma coisa, mas todo mundo é incapaz de realizar alguma coisa até ganhar aptidão, né? A gente leva um tempo gatinhando até aprender a levantar e andar. Então, até a gente ganhar tônus, ganhar sensibilidade, aptidão para uma determinada prática, é muito importante a gente ganhar autocontrole. E no processo de meditação, né, de autoconsciência, você vai trabalhando a relação entre as atividades mentais e a respiração. Então, se a gente percebe, existe uma correlação direta entre você estar calmo e o nível de respiração, entre você estar agitado e sua frequência respiratória. Então, quando você altera a frequência respiratória, você também altera seu estado mental e vice-versa, né? Por isso que eu achei super rico a gente poder fazer essa troca, né? E eu acho muito interessante esses exercícios que você faz com eles no peer, né? É sempre um movimento inicial de parar, olhar um para o outro, conversar, e depois você tem um processo de equilíbrio mais focado, e depois a dinâmica real da prática da atividade, né? É isso aí, exatamente. E o mais legal foi perceber depois, com o tempo, né, o feedback deles. Um dia, a gente numa reunião, assim, aí falaram que é importante a gente, de vez em quando, perguntar para os alunos o que eles aprenderam até agora com as nossas aulas, né? Para a gente ver se a gente está num caminho de estar contribuindo mesmo para a modificação interna deles. E aí, um dia, quando terminei a aula, né, na hora do lanche, todo mundo reunido, eu perguntei: vocês já sentiram alguma diferença em vocês? O que vocês aprenderam com as aulas de canoagem, né? E foi muito legal ver as crianças de 10, 11 anos falando: hoje eu tenho mais paciência para as coisas. E assim, são crianças super sinceras, que se tivessem que falar, eu não aprendi nada, não, eles iam falar, sabe? Eu conheço e sei que falariam com certeza. Então eu fiquei muito feliz, assim, ver o outro falando: as pessoas às vezes ficavam rindo da gente, no início eu ficava
constrangido, assim, agora eu não tô nem aí, porque faz parte mesmo, agora também eu já consigo, e sou eu que fico rindo e tal, sabe? Então também não ligo se as pessoas ficarem implicando que eu não tô conseguindo, eu me concentro. Então achei assim muito legal, né, ver o feedback deles, os pais também, a gente fez fez uma interferência assim com os pais, perguntando se tinha havido modificação, e eles falaram que sim. Então perceber isso é muito bom, né, Felipe? Que a gente realmente faz Oh. diferença. Não, a gente tem uma série de impactos, né? Eu trouxe essa experiência de uma professora do Pedro II, a Cláudia Rato. Legal. Ela desenvolve isso para as pessoas que tiverem interesse, quiserem buscar, né? Ela desenvolve um conteúdo muito interessante que é gratuito, chama Meditação Laica. Então, são processos de meditação que utilizam uma técnica, diferentes técnicas, que trazem uma visão que não é religiosa, aliás, ela é sincrética, né? Ela é uma coxa de retalhos, ela vai buscar referência em diversas culturas e o aspecto é muito uma visão científica dos desdobramentos, como a gente estava falando nesses impactos, né? Então tem uma série de estudos científicos que vão medir, né, o quanto de concentração se ganha a partir da prática de meditação, né, o quanto de paciência você desenvolve, né, que é um exercício fundamental. Então, existem a ampliação da capacidade pulmonar. Então, o pulmão é responsável por você respirar aproximadamente 2 litros de água por dia. Só da umidade do ar você respira aproximadamente 2 litros. Então, você tem uma troca de impurezas significativa, né? Uma retirada de impurezas do corpo, uma troca gasosa muito importante com a respiração. Então, tem Nossa, composições. Pois é, então a gente vai estudando a fisiologia da meditação, a importância que é, os impactos, e essa professora trabalha dentro do ensino público, né? E a nossa próxima convidada também tem essa vivência. Peraí, estou olhando aqui uma pergunta. Peraí, se tira a diferença na prática dos alunos? Então, acabei de comentar sobre isso, que os alunos mesmos comentaram, né, que mudaram a forma de olhar determinadas situações, ficaram mais pacientes, ficaram menos preocupados com a opinião dos outros, porque é isso, né, os alunos da vela ficam vendo, as aulas ficam lá, estão, caiu, virou, não consegue sentar no barco, fica caindo, essas brincadeirinhas, né, e eles falaram que começaram a não esquentar e que estavam satisfeitos, né, de estarem conseguindo aquela superação e tudo, então, muito legal. Mas é E o isso aí. pensamento... E o pensamento é que você falou, né? Isso vai se desdobrar para as diversas áreas da vida deles, né? Eles vão levar esse sentimento de uma compreensão maior de si para a escola, para a vida profissional desses jovens. Então é muito interessante perceber esses impactos, né? E o legal também é que a gente também tem o profissionalizante, né? Profissionalizante é de 19 a 29 anos, então a gente pega até adultos. E aí a gente também dá esse foco do olhar também, como você falou, né? Profissional, da vida deles e de uma forma até mais ampla, né? Porque eles podem, às vezes, vão fazer um concurso, vão tentar uma vaga numa empresa, né? Enfim, vai fazer uma prova e que eles podem usar esses ensinamentos no dia a dia deles nesses momentos também, até pelo lado profissional, né? Se acalmar antes de fazer tudo isso. E até uma vez eu lembro que eles estavam muito desanimados, assim, muito desmotivados, tudo achava que era difícil, que não ia conseguir. Eu falei, olha só, aí fora a competitividade é muito grande. Se você desistir no primeiro obstáculo, vocês vão ficar para trás, entendeu? Então, assim, vocês têm que achar essa força interna aí, encarar isso não como uma coisa difícil, mas como um desafio que vocês têm que vencer. Eu estou aqui para ajudar vocês, eu estou aqui para auxiliar, eu vou estar do lado de vocês, eu vou dar tudo o que vocês precisam e vocês vão conseguir. Agora, vocês têm que tirar uma certa raça também, né? Uma vontade, uma gana de aprender e olhar isso como um desafio a ser transposto, não como uma coisa difícil que vocês nunca vão conseguir. Nossa, eles mudaram bastante, sabe? Depois vieram me agradecer, assim. Então, é muito legal, né? A gente perceber esse tipo de coisa. É muito bonito ver eles construindo esse observador interno, né? Que é o observador que se observa fazendo a ação. Então, é um processo de se tornar até mais questionador, né? Das suas próprias ações, dos
seus padrões na vida, de que forma a gente encara, né, as coisas. Então, é um exercício muito completo, assim. É um problema dentro da marcenaria, porque eles começam a questionar tudo, começam a querer... Esse professor hoje não tá seguindo como você deveria, professor. Eu puxo a orelha ali. É muito legal, assim, como a gente tem a oportunidade de aprender muito com eles também. Então, é um momento de exercício, assim, da prática pedagógica, a gente se senta e se coloca todos na mesma posição, né? Então, a gente traz uma técnica, uma ferramenta que eles vão aprender e vão levar para a vida, mas a gente aprende muito com eles, assim, eles são grandes professores. Eu acho que todo professor que se coloca nessa posição, né, de ter um olhar atento para os alunos, acaba enriquecendo muito a sua experiência pedagógica. Exatamente. Então, Felipe, eu não sei como é que você está de horário aí, se você quer dar mais algum recado, nossa convidada já está aí, né? A Mirabai, que é uma professora incrível, né? Professora de educação física, de yoga, e dá aula há muitos anos, já há mais de 10 anos na rede municipal, ela vai explicar direitinho. E eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, quer dar mais algum recado. Eu acho que a mensagem... Pô, o prazer é todo meu. Acho que a mensagem está sendo conduzida muito bem, Lília. Você é uma pessoa que traz essa experiência, né, desse olhar mais amplo para a experiência do esporte, né, da educação física, uma real educação física, uma educação do corpo, né, dessa inteligência do movimento. Então, eu acho muito bonito o seu trabalho, eu fico super feliz de compartilhar esse momento com você. E vai ser um prazer também continuar ouvindo a Mirabai falando sobre a experiência dela na educação formal, né, no aspecto de ensino formal no município do Rio. Então, um abraço, estamos aqui para para todos aí que estão acompanhando. Grande beijo para todo mundo aí. E essa foi um pouquinho da contribuição da marcenaria, utilizando as ferramentas da yoga e da meditação para conseguir o foco e a concentração nas atividades manuais. Beijão, Lilian. Essa interdisciplinaridade, né, que a gente tem é maravilhosa. Eu sinto um orgulho muito grande, assim, uma felicidade muito grande da gente conseguir trabalhar dessa forma, né, Felipe? Pô, é um super prazer, assim. O projeto proporciona essas experiências. É um prazer trabalhar também num espaço que promove esse tipo de encontro, né? Então, gratidão também ao espaço que recebe a gente. Exatamente. Beijo para todos. Até mais. Valeu. Tchau. Aí, pessoal, agora eu vou chamar a Mirabai. Se vocês tiverem alguma perguntinha aí nesse meio tempo, enquanto eu vou colocando ela aqui. Oi, Mito. Já respondi nessa pergunta. Vou chamar aqui. Mirabai, chamei aí. Tá entrando. Olá, que prazer te ver. Oi, querida. Tá ouvindo bem? Porque tô eu não tenho ouvindo muito super hábito bem. de fone. Na verdade, eu não gosto muito de fone. Ah, é? Se eu Mas pudesse... tá tudo bem. Pra mim tá tudo tranquilo. Tá todo mundo ouvindo bem aí? Então, tá bom. Acho que eu posso fazer a experiência de tirar e ver se flui. Vai, faz. Então, deixa eu ver. Oi, Lu! A Lu conseguiu entrar, nossa mestre de reiki. Um prazer, Lu! Oi, Lu! Que honra! Vocês estão me ouvindo bem? Sem o fone? Sim, tranquilo. Posso permanecer sem o fone? Pode, tá dando pra ver Ai, que bom. O fone me fecha muito em mim mesma e às vezes eu vai embora. É um prazer estar com você aqui, uma honra. Gostaria muito que você falasse do seu trabalho, como que você começou na rede municipal a trabalhar com yoga, como que foi essa experiência, como que deu a ideia, enfim, todo esse processo inicial. Então vamos lá. Eu me formei, né? Fiz um curso de instrutor de yoga, então eu sou instrutora de yoga desde 98. Não, desde 95. 98 foi quando eu comecei a dar aula de yoga para criança, né? Então já tem uma estrada aí, um tempo, né? Com certeza. Então,
surgiu essa oportunidade de começar a trabalhar com criança em 98. As pessoas mal falavam sobre yoga. Não tinha esse boom que essa ampliação de consciência traz hoje com essa abertura para o yoga, para o reiki, para o Theta Healing, para a própria meditação, né? Era meio que coisa assim de hippie maluco. E se não se falava tanto em yoga, que dirá em yoga para criança, né? Exatamente. Então, eu trabalhava numa escola que juntava a educação em valores humanos do Sai Baba com a educação do livre progresso de Shri Aurobindo, uma escolinha chamada Semeando, que tinha no Grajaú, que agora não existe mais também, né? Enfim. Mas aí continuei desde então. Em 2001, eu passei no concurso para o município para trabalhar com educação física. E, assim, desde então, eu trabalho com yoga e com educação física no município. Porque o município, ele abre para a gente, ele dá essa autonomia. E tem uma coisa, assim, quando a gente entende, na verdade, o conceito de yoga, uma vez instrutor de yoga, qualquer atividade que você faça, você está levando para a consciência, trazendo para o momento presente. E é isso, né? Porque o que vem a ser yoga? A gente tem que entrar para entender um pouquinho o trabalho no conceito de yoga e de criança, né? Então, o que vem a ser yoga? Yoga, as posturas, as técnicas respiratórias, a meditação, né? A concentração, são grãozinhos de areia, né? Porque yoga é você comer comendo, dormir dormindo, namorar namorando, é estar o tempo inteiro no momento presente. E isso a gente faz em qualquer atividade, né? Como diz Shri Aurobindo, a vida toda é yoga. É verdade. Então não tem essa, né? E o yoga para criança, então, ele é muito dinâmico. A gente precisa esquecer um pouco a formatação do yoga para adulto, para trabalhar com criança. Por alguns motivos. O primeiro motivo é a criança, ela já está conectadíssima com a essência. Você olha um bebezinho, o olho é luz pura, assim, a respiração do neném, se você observar, é certinho, o abdômen sobe, baixo ventre, parte média, superior e desce. É perfeito, né? Só que com o tempo, como a gente vai sendo muito invadido pelo externo, tendo que se formatando para responder a uma demanda externa da sociedade, a gente vai se afastando um pouco de nós mesmos. E aí, quando a gente vira adulto, ser adulto é uma mentira, né? É uma grande mentira ser adulto. Por que eu digo que é uma grande mentira ser adulto? Porque o que é um adulto? Alguém Vamos que lá. cresceu. Pelo menos na idade, né? Amor, porque a ideia de ser adulto deveria ser a gente mesmo, colocando o nosso potencial, o nosso dom, que no yoga se chama de Dharmatman, que é o seu propósito pessoal, conectado com quem você é, com a luz que você é, com a sua essência, com o cosmos. Você dê o nome que quiser, mas conectado com isso e instrumentalizado, porque você tem uma razão mais desenvolvida. E quando eu digo razão, é assim, uma compreensão. Eu olhei, isso aqui é uma pirâmide. Mas, assim, isso é uma razão desenvolvida que a criança, ela começa na experimentação. Ela pode chamar isso aqui do que for. Aí ensinam para ela que o nome disso é pirâmide. Então, assim, a gente tem mais vocabulário, a gente tem um corpo que deveria
ser mais instrumentalizado no cognitivo, mas tem muito adulto que não é. Mas assim, enfim, nós deveríamos ter uma estabilidade emocional, porque a gente não tem todos os rompantes da criança, não deveríamos, mas temos, né? E piores do que os rompantes da criança, porque a gente fica apegado, e você vê que uma criança está com raiva, daqui a 5 minutos a raiva dela passou e ela já está no fluxo normal, e o adulto arrasta a corrente dessa raiva. Então, assim, a criança, aos 48 anos, você não é adulto. Com certeza, amor. Gratidão se não for. Porque o adulto é uma criança estragada. É uma criança que esqueceu de quem é. Esqueceu. E aí o que acontece quando a gente esquece de quem nós somos? Né? A gente, depois que fica adulto, vai fazer terapia, vai fazer yoga, vai fazer qualquer coisa para voltar a tentar um caminho para se encontrar de novo e entrar de novo na sua essência, em quem você é. E quem você é? Aquela criança lá atrás. Então, assim, a gente passa, na verdade, enquanto adulto, o tempo inteiro buscando, correndo atrás do sentimento de plenitude que nós tínhamos enquanto criança. Verdade. Só porque a gente estava conectado. Então, assim, qual é a proposta do yoga para a criança? A proposta do yoga para a criança é acalmar, é silenciar, é buscar concentração, tudo isso é consequência. A proposta do yoga para a criança é que a gente minimize esse afastamento de quem somos. Você imagina se a criança ela pode ir se instrumentalizando no físico e crescendo, né? No físico, no mental, no nível das emoções. Ela vai se instrumentalizando com isso sem se afastar de quem ela é realmente, que é o que acontece com o adulto. Amor, é um ser, imagina que ser é esse que se cria, né? Então a proposta do yoga para criança é a gente não atrapalhar. Não atrapalhar o crescimento delas de conexão. É a gente não atrapalhar, amor. É a gente não atrapalhar. É a gente, assim, entender que a gente está ali para auxiliar. Então, é muito incrível isso, né? Porque as pessoas chegam para mim, que criança é barulhenta. Não, criança não é. Ela é barulhenta porque normalmente o entorno é barulhento. O entorno é barulhento e ela aprende na observação dos adultos e do que passa ao redor, que para ela ser ouvida, ela tem que falar mais alto. Se você pegar, quer ver, todo mundo aqui, vocês conseguem lembrar de um momento da infância de vocês, onde vocês estavam silenciosamente concentrados, às vezes não pensando em nada, ou às vezes mega concentrados, brincando, e aí chega um adulto, fulano, tá fazendo o quê, hein? Tá muito quietinho. Pior que é. Não tem aquela história, criança muito quietinha tá fazendo bobagem. Não, criança muito quietinha tá concentrada. Eu lembro dos meus momentos de eu tava pensando em nada. Não tava pensando em nada. Entende? E aí vem um adulto, normalmente um adulto. O que você tá pensando? E a criança... meditativamente lá entregue, sabe, longe, no fluxo. Enfim, e é isso. Então, a gente, claro, a gente segue os fundamentos do yoga, a gente trabalha, mas o yoga para criança ainda tem essa, né? O adulto
ele faz uma aula de yoga com você, ele sai e fala assim, nossa, que maravilha. Aí vira, nunca mais, que mulher maluca e tal. E a criança, não. Ela, além de fazer a aula, ela sugere, ela constrói junto à aula com você. Se você sugere um exercício, ela pergunta, mas pode ser assim? E aceita quando ela diz que pode ser assim, experimenta. Então, a aula de yoga para criança, ela não é uma aula, normalmente, pelo menos da forma como eu concebo e como eu trabalho esses anos todos. Uma aula, a gente até tem uma proposta, mas ela vai muito no descobrir da criança. Então, se eu tenho essas duas moedinhas, e eu gostaria que elas juntassem as moedinhas aqui, assim, para perceber o tamanho e tudo, numa aula de yoga para criança, eu não coloco. Junte as moedinhas. Eu falo, gente, nós temos duas moedinhas, o que a gente pode fazer com elas? E os caminhos vão traçando, até que num determinado momento as moedinhas se juntam. E opa, olha o que a gente fez. Aí você pega o gancho. Então, assim, é uma construção mesmo. Por quê? Porque é esse estímulo da descoberta, da criatividade, que faz a criança se instrumentalizar. E olha como é que um adulto é uma mentira. O que faz a gente se instrumentalizar? Não é o estímulo da nossa curiosidade? Vai alguém ter que fazer um curso obrigado, uma coisa que não quer, para ver se entra nada, gente. Você fica ali olhando para o professor e é a mesma coisa. Então é essa história, né? É aproveitar isso no trabalho. Tem até eu estou falando rápido assim, né? Para ver se tem até um filme muito legal, um documentário chamado Tarja Branca, que nos cursos, que é um documentário sobre o brincar. Não de crianças, mas de adultos e a importância que o brincar tem nos adultos. Isso. E eu sempre peço, olha, eu acho que vai cair aqui. Se cair, eu volto de novo, porque está parecendo que o telefone está aquecendo. Deixa eu só tentar uma coisa. Obrigada a todos aí, Lu. Eu vi que você falou da live aí. Obrigada também por você ter entrado. Elaine, Isabela, Amadeu. Bem-vindo aí, Amadeu. Felipe, você já foi? Você está aí? Fala alguma coisa aí. Está na área? Vamos ver, ela vai sair, daqui a pouco ela entra. Vamos ver. Ai, gente, peraí. Alguém quer entrar aí na live? Bom, tá. Acho que eu tenho que te chamar de novo, né? Peraí. Adicionar. Pronto, já botei para adicionar. Voltou? Opa, beleza. Desculpa, é porque ele cai quando ele aquece e aí não tem jeito, eu tenho que dar essa pausa. Mas enfim, então é isso. O yoga para criança, eu tenho esse tempo todo, é isso mesmo que vocês estão fazendo, é desenvolver a... Vamos ver. Oi, Natália. Quer entrar, Natália? Gente, vamos lá. Então, assim, enquanto ela não consegue entrar, que uma vez eu fiz com o Felipe, estava até chovendo, aí alguns alunos faltaram, e aí a gente resolveu juntar nossas turmas, né? Aí nós botamos os alunos todos reunidos assim no cais, e eu disse, o que aconteceu? O que a gente vai fazer? Então, botamos todos deitados nos tatames da canoagem,
e começamos a fazer, né, o Felipe passou uns exercícios de respiração, e depois eu dei uns alongamentos também, com os exercícios, voltou, de yoga, e foi muito legal. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Não. Tá sumindo ela agora. Achei. Pronto, tá voltando, tá voltando. Não vai embora não, que a gente vai finalizar. Tá chegando. Agora foi, eu passei aquele app para desaquecer. Legal. Mas então é isso mesmo, Lilian, sabe? É ir construindo com eles, é trabalhar, é entender que enquanto a criança estiver estimulada, ela está no fluxo, que a vida toda é yoga. E aí eu fiz até umas observações na fala de vocês, que o Felipe colocou a história da meditação laica, mas assim, a verdadeira meditação, ela é nada. Ela é laica por natureza, porque que é diferente da concentração do dharana, de você ter um ponto fixo, perceber a respiração, tudo isso é concentração. Agora, a meditação mesmo é quando está você com você. Você está consciente do que está acontecendo em volta, mas o seu estabelecimento é interno. E ela é laica por natureza. E vamos lá, toda criança faz isso muito bem. De estar conectada. E como que você traz isso assim para o dia a dia das aulas? Como que você desenvolve mais ainda isso nas crianças e tal? Dá uma dica, dá uma ideia assim, de uns 3 exercícios e tal, até para a gente se situar e depois criar em cima disso, né? Então, eu trabalhei em 2 escolas na Índia. Eu trabalhei na Mother International School, dando aula de educação física lá. E você vê esse processo o tempo inteiro. A escola tem 5.000 alunos, essa escola, ela é enorme. Só quadra de basquete tem 10, é uma coisa absurda. E aí é impressionante você entrar num auditório com quase 1.000 crianças e ter silêncio. Tem aquele burburinho, mas silêncio. E tem uma prática nessa escola, você vê que a história do que a vida toda é yoga, essa prática do silenciar, que, por exemplo, e eu trouxe isso muito para mim, as crianças fazem uma aula, estão fazendo uma aula jogando queimado. Quando acaba a prática, a gente pede para elas fecharem os olhos e sentir um pouquinho, coloca a mão, conta as batidas do seu coração, vê se você consegue diminuindo. E é um barato, porque os pequenininhos, assim, em 1 minuto, quantas batidas você contou? 1. 5. É um barato. Mas é o tempinho que ele ficou ali, entendeu? Então, entre cada atividade, nessa escola lá, eles têm esse hábito do silêncio. Tem um momento também na escola que é fundamental, e que eu faço isso, às vezes a gente pode estar desenvolvendo uma outra, trabalho muito com criar brinquedo, com pintar, com respirar, com cantar, com desenvolver músicas que eles já sabem e fluir isso com eles. Por exemplo, a gente vai trabalhar um pranayama. Antes e sempre, quando eu sinto que a turma está muito agitada na escola, eles já chegam, sendo aula de educação física normal ou não, minhas crianças fazem aula descalço. Por quê? Porque na maioria das vezes o calçado joga contra. O tênis não é apropriado, é sério. Não, entendeu? Sério. Então é melhor ficar descalço do que fora, do que sem. E a estrutura da formatação da escola, como da nossa sociedade, porque a nossa escola, a escola é o reflexo do que a gente tem. Todo mundo anda em fila, todo mundo se comporta igual, todo mundo, não é?
Cada um vai para sua cela, sua caixinha de trabalho. Poxa, felizes são os que podem, como você, Lilian, trabalhar no mar, que já trabalha, na água, que já trabalha as emoções. Exato. Poxa, o seu trabalho já é uma aula de equilíbrio. Entrou na água, você já conecta duas coisas. Emoção, subiu numa prancha, subiu numa canoa, já está trabalhando o equilíbrio. Aí você já está praticando yoga, entendeu? A concentração porque tudo é yoga. Mas, enfim, aí eu peço para eles já chegam, tiram o sapato, eles arrumam os sapatos todos num cantinho que eles estipularam que ia ser aquele canto. E aí bota a meia dentro do sapato e não é brincadeira, eles saem correndo. Abre os braços, tem uns que falam, viva a liberdade! E saem correndo. Só porque... Aí eles correm, eu fico sentada. Cara, dá 3 minutos, eles já vêm por eles mesmos e começam a sentar perto de mim. E aí eu explico como é que vai ser a aula, como é que vai ser o fluxo, o que a gente vai fazer. Eu nunca chego para eles e vou dando o exercício. Eu sempre digo, olha só, a aula de hoje, a gente vai trabalhar isso, isso e isso. Entendeu? E aí eles vêm com as perguntas, com as sugestões e a aula começa. E sempre que eu sinto que eles estão, tanto na aula de educação física, como eu já falei, que acaba sendo uma aula de yoga também, como na prática específica do yoga, quando eles agitam muito, eu junto todo mundo, vamos lá, 3 vezes a respiração do macarrão, que é o Sita ali, eles vêm... E solta pela boca. Experimenta, faz uma vezinha, ó. Puxa pelo canudinho. Se a língua não faz canudinho, faz canudinho pelo biquinho dos lábios, ó. Solta pela boca. Olha como já dá um... Então eles já se centram com isso e a gente parte para a próxima. E aí a gente vai construindo, entendeu? Junto com eles. Eu brinco de morto sobre autoestima. Ah, tá, desculpa. Quer que eu termine? Não, continua. Fizeram a pergunta aqui sobre autoestima. Como que você acha que a yoga pode também desenvolver a autoestima deles? Se tem alguma atividade específica, esse tipo de conduta, de deixar eles darem sugestão, enfim. Como que você vê essa questão da autoestima? A questão da autoestima é que nem com a gente. A partir do momento que você começa a se conectar com você mesmo, que você começa cada vez mais a aceitar a maravilha que você é, a ter gratidão por ser exatamente quem você é, você começa a sair dessas algemas, desses padrões, dessas formatações. Amor, saiu da formatação, tua autoestima já eleva. Porque o que bota a gente de autoestima baixa é a gente ter um modelo inacessível a seguir. Exatamente. É isso que bota a gente com autoestima baixa. Então, a questão do yoga, a partir do momento que ela aproxima a gente da gente mesmo, a autoestima já fica. E a criança, quando ela vem... as qualidades, né? Não fica só... Que ela não... Exato. Vou te dar uma noção. Eu tenho uma turma de 5 anos. Agora eles foram para o primeiro ano, eles estão com 6 anos. Mas eles são meus alunos desde os 4 anos. Porque lá, nessa escola que eu trabalho, eles entram com 4, saem com média de 11, e normalmente eu sou professora deles nesse período inteiro. Nossa, que legal. Né? E é muito legal. E aí eles já são meus alunos, já 3º ano que eles são meus alunos, né? E aí tem um que é o Messi, né? Que ele é gordinho. E tem um outro João, que um dia virou e falou assim, vamos lá, quem vai? E a gente estava trabalhando a concentração através da amarelinha africana. Aquele jogo que se usa muito na educação física, da amarelinha africana, mas em vez deles irem pulando só, eles iam cantando. Om, Shan, Chi, Om, Shan, Chi, Om, pulando a amarelinha. Enfim. A gente já levou o mantra da paz junto. E aí o João virou, o Messi estava com dificuldade, o João virou e falou assim, o Messi não está conseguindo fazer porque ele é gordinho. Sempre que acontece uma coisa dessa, eu paro a aula inteira. Falo, vem cá todo mundo, senta aqui.
Vamos prestar atenção nessa fala do João. Eles têm 6 anos, né? E o João... Aí eu falo assim, então, João, eu não estou entendendo por que você está dizendo isso. Porque um corpo gordinho, um corpo magrinho, um corpo alto, um corpo baixo, não interfere em ninguém de fazer nada. Até porque cada um faz do seu jeito. Agora, você imagina, se eu pedir para você fazer uma coisa que o meu corpo grande, de adulto, consegue fazer, e você não se realizar, eu vou dizer que você não vai conseguir porque você é criança? É pequeno? Não, você vai fazer do seu jeito. E a gente tem uma regra que é a seguinte: quando um deles faz alguma coisa diretamente relacionada com o outro, aquele outro é que diz se quer continuar fluindo com aquele ser ou não. Então, aí o João olhou e falou, poxa, Messi, desculpa. Aí o Messi fala assim, olha só, João, eu não tenho problema nenhum em ser gordinho, porque eu faço yoga. Agora, hoje, aí ele falou assim, hoje eu vou te dar uma chance de continuar brincando comigo. Mas, João, da próxima vez eu não vou dar não, tá? Você vai brincar sozinho. E é isso. É isso. É a gente falar, levar, descomplicar a coisa. Não tocar em... Se o assunto não aparece, eu não entro com ele em questão, porque a criança está tão no centro dela que esses preconceitos, essas coisas, normalmente vêm dos adultos. Para o João falar isso, provavelmente ele já ouviu alguém que ele admira falando. Entende? E é por aí. É nesse fluxo assim que a gente vai. E aí a gente vai transformando, e é um barato. Todo dia é legal. Eu coloquei aqui que o Felipe também tinha colocado, né? A questão que a meditação leva a criança para um observador. Na verdade, a meditação leva o adulto para o observador. A criança ela já é um observador natural. É porque a gente vai matando isso na gente mesmo. A gente vai tolhindo a nossa criatividade, a gente tolhe a nossa curiosidade. Né? E hoje em dia, as crianças, cada vez mais, elas estão tendo uma rotina de adulto. É isso aí que a gente vê também. Mas às vezes a criança de 12, 13 anos, ela já começou a perder aquela essência porque ela foi sendo tolhida à volta dela, na escola, pelos pais que não têm essa consciência, que não têm essa visão. Talvez a gente possa até ser importante a gente fazer uma aula de alguma vez por mês, sei lá, com os pais, né? Para eles também entenderem como que eles têm que tomar cuidado para não fazerem isso com as crianças, não deixá-las perderem essa essência. Amor, tem uma frase no Planejamento Selvagem, que isso é para adultos, mas que serve para qualquer um, que é assim, a forma mais eficiente de você aprisionar um ser é você dar para ele uma infinidade de tarefas onde não exista pausa. Incrível, não dá nem tempo para raciocinar, né? Então a criança hoje em dia ela sai, vai para a escola, sai da escola, vai para o inglês, sai do inglês, vai para não sei onde, sai não sei onde, vai para não sei onde, e ela não tem o tempo da pausa. E é nesse tempo da pausa que não é só a criança, nós enquanto mentiras, né? Enquanto nós somos crianças, assim que esqueceram disso, né? Esse tempo da pausa é o que faz a gente levar a experiência para dentro e ver como a gente se apropria dela. E aí a autoestima fica lá em cima, a consciência fica lá em cima, a concentração fica lá em cima. Porque, por exemplo, eu estou com essa caixinha de óleo essencial de eucalipto. Se eu uso óleo de eucalipto e vou direto, eu não tenho um tempo de entender como ele flui para mim e como eu posso me apropriar dele. Então a gente está matando um ser já desde cedo, com esse excesso com essa rotina de excessos que na verdade são para, como é que eu vou dizer, servir a uma necessidade dos pais
que por falta de tempo, que eu entendo também, por diversas questões, eles enchem as crianças de Porque eles atividade. não sabem dessa necessidade. O que eles podem fazer nessa pausa para a criança não pensar besteira? É porque eles não sabem. O que a gente vai Mas, fazer? amor, olha só, Mas pensar aí... besteira faz parte, porque não, para pensar mim não está nem besteira nada, essas faz a coisas. gente experimentar. Mas assim, talvez se a gente conseguisse começar a mudar essa consciência dos pais para eles sentirem neles mesmos e depois entenderem como orientar os filhos nessas horas, né, de dar essas pausas e falar, agora você vai sentar um pouquinho, vai respirar, vai relaxar, né? E aí talvez a gente conseguisse ir mudando aos pouquinhos isso aí também, né? Esse Mas aí, processo. Lívia, sim, mas aí vem na questão. Eu trabalho com educação do livre progresso, que é o método de Shri Aurobindo, né? E o que acontece na educação do livre progresso? O primeiro preceito é que para você educar uma criança, primeiro você tem que se reeducar. Não tem jeito. Porque, assim, são tantas crenças limitantes que quando a gente vê, por amor até, a gente está passando para o outro. Então, primeiro a gente tem que se entender. Primeiro a gente tem que ser esse ser. Se você quer uma criança centrada, você tem que ser o centrado. Aí o professor quer uma turma concentrada nele. E se o professor dá uma topada, ele, pô, gente, vem cá, o que você está querendo? Se você você mesmo não chega nisso. Então é nesse aspecto que já começa daí o processo, né? E é isso, assim, eu tenho um curso de capacitação em yoga para criança. Eu ia te perguntar e isso, fala mais adolescentes. curso aí, que Sim. a hora que abrir a gente divulga também. Já tiveram 10 turmas desse curso e eu fico muito feliz de ver as pessoas atuando. É muito legal porque o curso mesmo em si, durante o curso acaba sendo uma mega terapia, uma mega catarse, porque você entra em contato com as tuas questões, não tem jeito, sabe? E esse curso começou, eu dava aula, uma aluna minha, Sol, aluna de muitos anos de yoga, que é psicóloga de criança e tal, ela ficava o tempo inteiro, você tem que dar um curso, você tem que dar um curso, eu vejo as suas aulas com você tem que dar um curso. E aí o curso surgiu, entendeu? E é um curso, assim, tem toda a parte teórica do yoga, mas ele é todo focado na minha experiência prática. E o que eu tenho a dizer é, você e o Felipe estão num caminho muito certo. Só não se deixem assim. Não deixe que achar que para você estar ali levando a ampliação sua e das crianças, integrando o grupo, você tem que necessariamente estar focado em asanas ou em técnicas de meditação. Não. Você tem que entender o que é a criança e não impor uma prática de adulto para ela, entendeu? Deixa fluir. E dentro do que você faz, da sua aula, você pode levar ela o tempo inteiro a estar nessa consciência do que ela está fazendo. Então, ela está praticando yoga. E aí, não sei quanto tempo a gente tem ainda. Tem pouco tempo, tem 8 minutos, né, Natália? Pouquinho. Então, vou ensinar uma musiquinha para vocês que as minhas crianças adoram. Legal. Vamos fazer assim, 2 musiquinhas. Uma, 3, tá bom? Uma, quando a gente quer esvaziar a nossa cabeça de todos aqueles... antes disso, só compartilhar. Quando essa história do yoga é tão verdadeira assim, e como é importante fazer uma prática com os pais juntos, 90% do meu público na escola, os pais são evangélicos. E você acredita que nesses anos todos, desde 2001, eu nunca tive problema com nenhum pai com relação às aulas de yoga. Nenhum. Inclusive, o filho de um pastor, na reunião de pais, o
pastor perguntou se ele não podia ter aula de yoga todo dia. Legal. E uma outra também, super evangélica lá, a mãe, chegou rindo, contando que ela foi brigar com o Caleb, e aí o Caleb virou para ela e falou assim: mãe, calma, calma, faz assim comigo, 3 vezes a respiração do macarrão. Ah, que legal. Muito. Mas uma musiquinha. A primeira para a gente esvaziar a nossa cabeça. Tá. A gente vai usar um pranayama chamado Brahmari, que é uma abelhinha, é isso aqui, ó. Soltar o ar fazendo um zumbidinho de abelha. Mas antes a gente usa um mudrazinho, um mudra da paz, que só de fazer isso aqui, a gente energeticamente, no nosso psicofísico, a gente já vai acalmando. E a gente canta assim, ó. Voa, voa, abelhinha, escolhe a flor mais bonitinha, pousa nela de mansinho, vai fazendo barulhinho. Que legal. E aí os pequenininhos já Vamos fazer saem um né, assim. sem perceber. Exato. E tem uma que a gente brinca, também a cirandinha do yoga, que ela vem assim. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volte e meia, vamos dar. O amor que tu me destes era grande, se espalhou. A alegria que eu tenho para o meu amigo eu dou. Ai, que fofo, muito lindo. Adorei. É, e é muito legal. E a do Bástrica também, que é a do trem maluco, que eles amam, né? Segura lá o trem, que é a respiração do fole, que é muito boa pro inverno, para aquecer, né? Você segura e vai assim. O trem maluco, quando sai de Pernambuco, vai fazendo. Medita o pai, a mãe, o filho, eu também sou da família, também quero meditar. O Om na minha cabeça, o Om no coração, o Om para todo mundo é amor e gratidão. 1, 2, 3 e... Om. Ai, que lindo, adorei. Isso vai bem para os pequenininhos. Os maiores, quando eles já entram na fase de 9 anos para cima, de 9 até 10 anos, eles ainda brincam muito de pique, trabalham muitas coisas assim, mas os mais velhos, quando já vai lá para o pré-adolescente, né? O que eu faço com eles? Eu trabalho muito com eles desafio. Legal, adoro. Eu sou louca da desafio. Exato. E eles entram. E aí, e amor, e aí como é que a gente faz os desafios? A gente pode fazer, por exemplo, um trabalho de corrida. Correu. Agora o desafio, eles correm 2, 3 vezes. Agora vamos para o desafio mor. Eu brinco com eles assim. A gente vai ter que ir até o outro lado, correndo, sem fazer nenhum ruído. Aí o pé bate no chão, eles mesmos fazem assim. Aí volta. E quando um volta, volta a turma inteira. Eu fico, não somos um grupo. Então, assim, eu sempre levo para os mais velhos a questão do desafio com o silêncio. Então, por exemplo, tem um jogo que é muito interessante. Coloco eles fazem então numa atividade qualquer. Senta todo mundo em roda depois, aí eu pego um copo e você tem que pegar o copo, colocar no chão e ir passando o copo de um para o outro sem ter nenhum ruído. É impressionante, a turma inteira fica ali concentrada naquilo e flui. Então é trabalhar com os desafios e sempre levando para o silêncio, né? E é isso. Bom, acho que é isso. A gente vai ter que encerrar. Super obrigada, adorei. Eu que agradeço. Desculpa, falei por cima de você. Nada, agradeço a possibilidade de ter participado aqui com vocês do dia da semana do meio ambiente, né? Nesse projeto lindo.
Obrigado. Namastê, gratidão, obrigada a todos que estão aí assistindo com a gente. Então, é isso aí. Estamos juntos, deixa eu fechar aqui, que falta um minutinho. Alguém tem alguma pergunta? Então tá, vamos lá. Um beijo a todos, obrigada, até a próxima. Beijo, tchau, tchau.